E aí, gente, tudo bom? Ontem a gente estava na ideia do Simple Present lá, e aí eu tinha pulado alguns exercícios justamente porque apareciam frequency adverbs. E aí hoje então eu vou falar sobre eles, ok? Fica ligado, porque tem bastante detalhezinhos. O que eu fiz? Eu busquei alguma coisa lá da apostila mesmo, tá? Lá do Activity Book também, aí eu fiz um mix, assim, um saladão e tá aí pra vocês. Frequency adverbs, vamos lá, a gente tem, primeiro que vocês pensem na ideia de a frequência com que a gente faz as coisas. I always come to unificado, eu sempre venho para unificado de manhã, né? For example, I always have lunch at midday, eu sempre almoço ao meio-dia, isso é fato, ok? We never go to school by bike. Nós nunca vamos para a escola de bicicleta, tá? Deixei a bicicleta aposentada lá. Coisas que eu faço a frequência, never, nunca 0%, always 100% das vezes. Como assim? Tem aqui, na página 14, aparece ali, frequency adverbs, uma tabelinha de frequência deles. Vamos começar do never, que é um nunca, 0%, obviamente, e a gente vai aumentando essa frequência. Eu passo por rarely or hardly ever. Eu tenho aqui também um outro que a gente vai ver, que é o seldom, tá? Que é sinônimo. Raramente, rarely, seldom, hardly ever, praticamente nunca, tá? Vamos ver alguma coisa sobre hardly ever também. Sometimes, I sometimes ask for sushi in the evenings. Às vezes eu peço sushi lá em casa, mas não é tanta frequência assim, ok? Sometimes I do it. I often, frequently prepare lunch at home or in my house. Eu frequentemente, a ideia de often or frequently, eu frequentemente preparo almoço lá. Bastante, tá? Bastante, várias vezes. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu preparo com bastante frequência. Usually, in my house, for example, my son usually washes the dishes. Geralmente é meu filho que lava a louça, praticamente todos os dias. Não é 100%, porque às vezes a gente alterna, ele cozinha e eu vou lavar a louça. But usually a gente tem uma frequência aí bem maior. Vamos ver a frequência, quanto que é essa frequência. E o always, o sempre que eu falei para vocês, I always come to unificado in the morning, eu sempre venho para unificado de manhã. Tá, a frequência então como é que vai ser? O never vai ser 0, né? Isso é fácil. Só que assim, ele tem essa ideia negativa, você não vai colocar um not nas frases com never. Porque se eu disser, she never works in the afternoon, ela nunca trabalha à tarde, eu não preciso do not. Ela já está dizendo a ideia do não, do nunca. They never eat vegetables, eles nunca comem legumes. It's hard, I know. Especially brócolis. Yes, I know, you hate, ok? Vocês odeiam brócolis, né? Mas give it a chance, dê uma chance pro brócolis. Ele é gostosinho. Põe lá assim, às vezes eu faço com um alhinho. Ai, fica bom. So, 30%. Vou chegar aos 30%, vou aumentar um pouquinho. Para quem? She can rarely forgive mistakes. Ela raramente, rarely, seldom. Posso ficar ali do hardly ever também. Ela raramente, ela esquece, ela perdoa, né? Não forget, forgive. Ela perdoa os erros, ela raramente perdoa. 50% eu tenho. It is sometimes very hot in the summer. Às vezes é muito quente no verão. Aqui porque tem uma brisa, né? Se tipo, for para Blumenau, tu vai dizer it is always. Aí é sempre muito quente, né? No verão. Aqui sometimes, porque a gente tem aquela brisa, aquele vento ainda que dá uma aliviada. Então às vezes é quente. Né? 50%, vamos supor. Como assim? Continuando. Eu tenho
depois desse sometimes, eu vou pensar na ideia do often or frequently. It doesn't often stop to rain in January. Não costuma parar de chover em janeiro. Tem uma frequência bastante de chuva, principalmente quando vocês pensam aqui no vale, porque tem aquele calorão, tipo, vai lá para Blumenau, em Indaial, Timbó, tal. Aquele calorão todo durante o dia, chega final de tarde, as tempestades aí, a chuva acontece bastante por causa desse calor de janeiro, digamos. 80%, eu vou aumentando então com a ideia do usually. I usually wake up full of energy. Eu normalmente acordo cheio de energia. Tipo, ontem já dancei, já enlouqueci. Geralmente, hoje, se vocês terem uma ideia, aqui nessa gravação, vocês estão assistindo numa sexta-feira, tá? Mas eu estou gravando numa segunda e já estão, né? Então, geralmente eu acordo cheio de energia. É isso aí, 80%. 100%, vou ficar com always. I have always been very shy. Eu tô sempre muito tímida. Ok? Not me, né? Então, esse é sempre muito tímido. Falou a pessoa ali que não consegue se expressar muito com os outros, interagir, fica bastante tímido. O que tem acontecido bastante com o pessoal aí, que não abre a câmera, que tá sempre quietinho, que não fala nada, nem usa o chat para falar alguma coisa, fazer pergunta. Tem um pessoal que é bem shy, né? Bem tímido, ok? Mas isso é da geração de vocês, ok? Don't worry. Vamos lá, nem todo mundo é louco assim, igual eu, né? Que já fica dançando na frente da galera. Continuando na nossa apostila ali, se você for acompanhando ali na página page 14, you'll see adverbial phrases. Essas frases é esse conjuntinho de palavras ali que a gente tem tipo every day, twice a week, once a month, now and then, all the time, from time to time. A gente tem aqui, eles são made up of more than one word, então são construídos com mais de uma palavra, tá? And they also describe the frequency with which something happens. Some examples are this one. Eu quero que vocês foquem, depois eu vou mostrar para vocês ali, aqui na próxima tela, nessa ideia do twice a week e once a month, tá? A frequência com que acontecem as coisas. Por exemplo, olha ali, coloquei nessa parte azulzinha. Once, twice, three times. Once, até você pode anotar ali depois, quando você estiver assistindo novamente, ou coloca na tua apostila. Once, uma vez. Twice, duas vezes. E three times, três vezes. Então, teacher, como é que eu vou dizer 4 vezes? 4 times. 5 times. 10 times, 10 vezes. Ou seja, quando eu vou falar alguma coisa de frequência, eu faço, I go swimming. Eu faço natação, tá? I go swimming once a week, uma vez por semana. São 2 vezes? Twice a week. São 3 vezes? 3 times a week. Ou seja, uma vez e 2 vezes são diferentes, você tá vendo? Depois de 3 vezes, aí é sempre um numeral com times que são vezes. 3 times, 4 times, 5 times, on. Assim por diante. Então eu tenho, take the medicine 3 times a day, toma o remédio 3 vezes por dia, tá? We usually go swimming twice a month. Nós geralmente nadamos 2 vezes por mês. É pouco, hein? Twice a month, 2 vezes por mês não é nada, gente. Aí não dá uma frequência de atividade física, hein? Tem que ser 2 vezes por semana. A atividade deveria ser pelo menos 3 vezes, né? You see them once in a life if you travel. Você vê eles uma vez na vida, né? Que a gente usa a expressão. Né? Então, assim, é o que está acontecendo agora ultimamente. Por exemplo, meus parentes ou meu afilhado, I see him once in a life, uma vez na vida. Eu tô vendo, não vejo ele desde lá do dia 15 de março, eu acho, por ali. Olha, quando começou a quarentena, não vejo meu afilhado, não vou visitar meu afilhado. So, it's hard. Tem que ser só por foto e videozinho. Let's go on. Eu tenho ali, continuando na página também, a posição desses advérbios, tá? Regarding the position of adverbs in a sentence, one-word adverbs are commonly placed
after the verb to be. Pensa que geralmente, olha, Julia is never late for volleyball practice. Faz um highlight ali ou circula o is. Lembrando que o verb to be vai funcionar assim. Julia is never. Então, a frequência de verbs vai ficar depois do to be. Entendeu? Por exemplo, e vai ficar antes dos outros verbos. Então, Julia is never late for volleyball practice. The other verbs sometimes, occasionally, often, frequently, and usually may appear in the beginning, at the beginning, or even at the end of a sentence. Pode começar, sometimes I watch sports on TV, mas também tu podes usar lá no final da frase, I watch sports on TV, ok? Or I sometimes watch sports on TV. Então, ele tem essa flexibilidade ali. Adverbial phrases, tipo from time to time, aquele que eu vi once a week, twice a month, esse que são mais de uma palavra, né? Ele fala o seguinte, que fica na ideia are placed either at the beginning or end of the sentence. Por exemplo, we go swimming from time to time. Geralmente eu uso no final da frase. Para mim, sempre vem na ideia final da frase. Sempre usei. Once a week, twice a week, every day. Vou colocar sempre no final da frase. E aí foi costume e assim vou construindo sempre no final. Verb to be fica ligado então, porque ele vai ter que aparecer então depois, o never, o always, né? Sempre depois do to be, ok? No caso sometimes, tal, pode variar, você pode colocar no final, no começo da frase. Mas é uma questão de ênfase, tá? Por exemplo, hardly ever, que eu falei para vocês, que ele estava lá no começo, né, da apostila, mais no começo da página, estava junto com rarely, e é parente também do seldom, esse praticamente nunca aí, ele é usado o seguinte, pay attention ali, when use hardly ever, consider it as one worded verb. Apesar dele ser duas palavrinhas, hardly ever, ele se comporta como uma palavra só. Tá? Então, examples. I hardly ever see him at school. Ele não vai se comportar como os outros, o once a week ou twice a week que eu estava mostrando lá. I know it sounds strange, but he is hardly ever wrong. Reparem que ele não fica por último na frase, como o twice a week ou every day, que são formadas de duas palavras. Fica geralmente que eu falei, uso lá no final. Ele não. O hardly ever, ele vem geralmente, ele se comporta, né, como os outros, como o always, como o never, que é de uma palavra só. Então eu falo, I hardly ever do that. Eu raramente faço isso. Ou eu faço, but he's hardly ever wrong, tipo no meio da frase. Tá? Ele vai se comportar como o always e o never. Um exemplo, então, aqui, um exercíciozinho para vocês. Olha só, quem eu usaria como o termo seldom, que eu falei lá no começo, tá? Entre aspas, no trecho da frase, ele pode ser substituído por quem? As an American Express card member, you will enjoy a relationship with us that goes beyond the ordinary. You will be treated as a member, not a number. You will receive the respect and recognition seldom found today. O reconhecimento. Você será tratado aqui como membro dessa associação, não como um número, e você vai receber o respeito, o reconhecimento, blá, 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 encontrado atualmente. Um reconhecimento que é o quê? Raramente encontrado hoje em dia. Então, vai ficar often é frequentemente. Usually, normalmente. Always, sempre. Occasionally, ocasionalmente. Rarely, é o sinônimo de seldom. Raramente, tá? Rarely, seldom ou hardly ever. Seldom igual rarely. Então, gente, esse exercício aqui. Vamos pegar o primeiro ali. Procura o sujeito. Pensa que tu não tem verb to be. Então, eu tenho o sujeito e tenho frequência always. Com que frequência tu faz? Que tu vai ser watch, TV. Olha, assistir TV. Series, séries. Segundo, eu tenho he works também. Eu tenho sometimes e tenho on weekends, no final de semana.
They, punctual, are, seldom. Tem o verb to be, gente. Olha a regra que eu acabei de falar quando era verb to be. Depois do verb to be, tá? Depois do verb to be. Agora, se é outro verbo, aí vem before, vem antes. She, a última, with, her, never, is, rude, with. Vamos fazer então essa... Eu vou fazer a segunda, eu acho que tá ao contrário aqui, tá? Eu vou fazer a segunda e não primeiro. He works sometimes on weekends. Como é que fica? He sometimes works on weekends. Repara a ordem. He sometimes works on weekends. Eu botei o sometimes antes. Pode colocar. Lembra que o sometimes pode começar a frase. Tá bom? Pode colocar. Se não, tu vem, coloca ele antes do verbo. Ou seja, também no começo da frase seria antes do verbo, né? Eu vou voltar para a primeira então. Tenho always. A mesma ideia. Acho o sujeito e acho o verbo. Vai ficar com I always watch TV series in my free time. Eu tenho ali o always e o sometimes. Reparem a ordem. Foca nessa ideia. Usar entre o sujeito e o verbo principal. Ok? Agora, a terceira, cuidado que tem verb to be. O que acontece com o verb to be? Coloca depois o verb to be. They are seldom punctual. Eles são raramente pontuais. Repara a ordem, não separa o verb to be, tá? Assim como tu vai fazer com o próximo. She's never rude with her friend. Não separa o verb to be. Fica a dica. Eu coloquei esses 4 aí porque eu achei bem legal. Ela fica bem, visualmente fica bem explicativo para ti. Então assim, tu ficou toda confusa com aquelas regras. Me confundi, Kátia. Então pense o seguinte. He sometimes work, entre o sujeito e o verbo. I always watch, entre o sujeito e o verbo. Porém, se tiver verb to be, coloca ele depois. Não separa o verb to be. They are seldom. He is never. Ok? Vamos lá então. Let's do it together. Vamos fazer essa juntos aqui? Marco is ready to play sports. Eu só tenho que encaixar o always, gente. Como é que eu vou fazer? Marcos is ready. Tem verb to be. Eu acabei de falar para vocês. Não separa o verb to be. He is. Marco is always ready to play sports. Ele está sempre pronto para jogar esportes. Próxima. Evelyn goes running. Não tem verb to be. Acha o sujeito. Acha o verbo principal. E tu vai encaixar from time to time. Opa! Cuidado aí. From time to time é aquela que tem mais de uma palavra. Então, qual é a posição que a gente geralmente usa? Lá no final. Evelyn goes running from time to time. De tempos em tempos ela vai correr. I do yoga. 3 times a week. É essa frequência. Olha aí, não é uma palavra só, tá? É também informação, 2 palavras, tipo frase. Qual é a posição? Uhul! Lá no final. I do yoga 3 times a week. Isso, respira. Vamos lá. My mother does goes, né? Does Zumba once a week. Também once a week, twice a week, three times a week, from time to time. Dá aquela ideia de mais uma palavra? Coloca lá no final. Zumba, né? Faz o exercício lá. Brian goes running with me. Oh, o Brian tá sempre correndo aí. O Brian, na realidade, tá jogando tênis, né? Mas tudo bem. Eu tenho ideia de never. Uma palavra só, acha o sujeito, acha o verbo, acha o sujeito, acha o verbo. E vai. Vai lá no... Brian never goes running with me. Ele não quer correr comigo nunca. Você quer saber de jogar tênis? Ok? Vamos lá, então. Próxima, personal questions, perguntas pessoais. Eu tenho, how often do you have physical education classes? A pergunta é, how often? Gente, falou em pesquisa, não, em frequência. Em frequência é o seguinte, how often é a pergunta mais comum. Com que frequência você faz alguma coisa? Com que frequência você tem aulas de educação física? Tu vai responder, I always have physical education class. I never, I sometimes have. I have physical education classes.
twice a week, once a week, lá no final, entendeu? Próxima, how often does your best friend exercise? E aí teu melhor amigo, com que frequência ele se exercita? Never, né? Ele nunca faz exercícios. My best friend never exercises. Cuidado, porque tá falando na terceira pessoa. O que você vai fazer? Modificar o verbo. Tu vai falar, my best friend always exercises. My best friend exercises 3 times a week. Põe um S aí, ou IS, ou S, ou no caso o exercise é S, né? Porque a gente está diante de my best friend, é ela ou ele. Terceira pessoa, frase afirmativa. Temos que usar a modificação no verbo, hein? Cuidado. How often do you play sports? E agora é você. I play sports now and then. Tipo, de vez em quando. I never play sports. I never play sports. Eu não gosto, nunca gostei de jogo de time, nunca gostei. Eu gostava de surfar, como falei pra vocês na outra aula, mas gosto de andar de bicicleta, yoga, pilates, tudo bem, mas é individual. Esse negócio de time não é comigo. How often do you watch sports shows on TV? Pega o sujeito lá e depois o verbo, que é watch sports shows on TV. Tu vai dizer, I never watch sports. Sometimes, I always do that. I seldom, hardly ever. Lembra que o hardly ever vai fazer a mesma ideia, posição do never, do always, né? Considera uma palavra só. I hardly ever watch sports shows on TV. Pode ser. Essa aí tu vai responder, tá? Porque é você. Eu dei todas as dicas, mas aí é uma resposta pessoal, ok? I'll be back, I'll be back. Essa aí é então que semana que vem, people, estaremos novamente aqui. Vamos falar sobre rotina. Vamos assistir videozinhos de rotina de pessoas famosas. Vamos ouvir, vamos fazer listening sobre rotina. Vamos pensar em schedule para os americanos e schedule para os britânicos, o teu cronograma semanal, a tua rotina semanal, o que você faz, o que você tem feito e o que você não tem feito. See you next week. Bye!